No final de agosto de 2025, a Cadillac, 11ª equipe do grid da Fórmula 1, definiu finalmente os seus pilotos. Valtteri Bottas e Sérgio Checo Pérez serão os responsáveis por pilotar esse carro, que nunca ninguém viu, porque ele ainda não existe, e levá-lo, sabe-se Deus aonde? Sabe-se Deus aonde? Isso porque toda equipe que chega na Fórmula 1 é uma imensa incógnita. Os caras decidiram pilotos, sabemos que tem motor e caixa de câmbio vindo da Ferrari, mas o resto é amplamente desconhecido. Enquanto decidem como será o carro, constroem ao mesmo tempo a fábrica, contratam engenheiros e mecânicos. Portanto, não canso de dizer aqui, se eles conseguirem classificar o carro para a primeira prova do ano que vem, já será um grande feito. A gente nunca sabe do que será capaz uma equipe nova na Fórmula 1. E é disso, das 10 últimas estreias de equipes nascentes, que a gente vai falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! Mas espera aí, sem tanta pressa, antes de mais nada, preciso te dar um recado aqui da Insider, a marca das roupas tecnológicas que tem tecnologia, anti-odores amassam no corpo, permitem que você esteja sempre na estica e resistem a muito mais lavadas, não perdendo a cor, não perdendo o brilho, não perdendo o corte. A Insider é parceira do canal aqui desde o final de 2024 e sempre quando vocês me encontram na rua, eu estou de Insider. Por quê? Porque além de tudo é confortável, você está sempre alinhado, pode alternar de um encontro com um amigo para depois tomar um café e ir para uma reunião importante. Tá sempre inteiraço. E setembro é o mês do cliente na Insider e você parte aqui de começo com o meu cupom de 15% de desconto. Ó o QR Code na tela, link fixo no primeiro comentário e também na descrição. Você já entra economizando 15%, mas não para por aí, porque esses 15% podem ser acumulados, somados aos descontos do site, chegando a escandalosos 50%. Metade do preço, a depender da oferta. Tem para as meninas, tem para os rapazes, tem de todos os tamanhos, tem lisas minimalistas, como eu gosto, tem também com estampa. Como a Insider gosta de enfatizar, Smartwear Better Living. Vestimento inteligente, vida melhor, porque além de tudo é mais confortável. Então, acabando aqui, já sabe que a QR Code na tela vai aparecer mais vezes para você aqui ao longo do vídeo, caso você esqueça. Link lá embaixo na descrição e fixo no primeiro comentário. Tô te pondo na cara do gol, desconto de 15% para começar, podendo chegar a 50%. Não há mais desculpa para andar por aí, mais ou menos. Beleza? Então é isso. Nós, por aqui, seguimos. Para começar, é importante explicar para você qual é o critério que eu adotei para uma equipe ser considerada estreante. Não basta que um nome esteja aparecendo na Fórmula 1 pela primeira vez. Portanto, desconsidere a Brown GP em 2009 ou Spyker Midland Force India. Também não estou computando Toro Rosso, Red Bull, a própria Mercedes que veio depois da Brown e etc. O fundamental aqui é que a organização esteja aparecendo pela primeira vez na Fórmula 1 e que não seja, portanto, uma empresa, um CNPJ que só trocou de nome, de cores, de marca. Porque aí sim tudo fica muito mais divertido e às vezes também fracassado. Vamos lá! A Haas F1 Team é a última estreante dentro deste nosso critério. Porque, como você sabe, Alpine, Aston Martin, a própria Audi que vem no ano que vem, todas são a continuação de organizações pré-existentes, algumas com uma longa história. A Aston Martin antes era a Racing Point, que foi Force India, antes dela a Spyker, que era Midland, que era Jordan. A Jordan, sim, veio da Fórmula 3000, de 90 para 91. Pois bem, a Haas foi fundada em 2016, depois que FIA e Fórmula 1 abriram um processo seletivo para a criação de uma nova entidade, de uma nova equipe, quando souberam que a Caterham estava de saída. A Caterham, que virá aqui logo adiante nessa lista, foi a última sobrevivente das 3 novas que apareceram em 2010. A gente já fala delas. Pois bem, em 2014 foi aberto esse processo seletivo e a Haas, do empresário Gene Haas, que já tinha uma participação na NASCAR, na Stewart Haas, se interessou por criar um time na Fórmula 1 em modelo de negócio realmente inovador. Ele produz o mínimo necessário para ser considerado um construtor e compra todo o resto
motor, caixa de câmbio, suspensão, parte hidráulica e eletrônica da Ferrari. Terceiriza também a construção de partes aerodinâmicas que aí sim ele projeta, e quem as executa é a Dallara. Gene Haas e a sua equipe na NASCAR Haas Stewart não tem nada a ver com a Newman Haas da Indy, onde correram Christian Fittipaldi e Michael Andretti nos anos 90. E também não tem conexão com a Haas que tentou a sorte na Fórmula 1, essa sim ligada a Carl Haas da Newman Haas, que tinha motor Ford, Alan Jones ao volante e a junção, ainda que por um breve período, de Ross Brown e Adrian Newey. Imagina o Megazord que poderia ter vindo daqui. Gene Haas financiou a operação com seu próprio dinheiro, escolheu um tal de Gunther Steiner para ser chefe da equipe e contratou o experiente, mas problemático Romain Grosjean, junto com um novato mexicano que não tinha encantado ninguém até ali, Esteban Gutierrez. E de todas essas estreantes, acho que de todas essas estreantes, é a que teve o melhor início na Fórmula 1, porque Grosjean meteu um 6º lugar em Albert Park 2016, enquanto Gutierrez e Fernando Alonso quase se mataram naquele acidente. A equipe terminou o campeonato no 8º lugar nos construtores, marcando 29 pontos, todos eles de Grosjean, ficando à frente de organizações bem mais experientes e, por que não dizer, capazes, como a Renault, a Sauber e a Manor. Em 2010, estrearam 3 equipes de uma vez, tudo em reação à crise de 2008, que numa tacada só balançou o bambuzal do mundo e a economia, mas também assustou a Fórmula 1. Boa noite. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou mais prejuízos nesta sexta-feira. As principais bolsas da Ásia e da Europa registraram perdas gigantescas. No Brasil, a Bovespa interrompeu os negócios pela 3ª vez na semana. Porque de uma hora para outra, Honda e depois BMW e Toyota avisaram: estamos pulando fora. Com medo de ter um grid, então, com menos de 20 carros, Max Mosley, presidente da FIA, e Bernie Ecclestone organizaram um processo seletivo. 3 vagas foram criadas e a Cosworth combinou de fornecer um motor padrão para todo mundo, razoavelmente baratinho. Surgiram então 3 equipes e a gente vai falar de cada uma delas no detalhe. A Virgin foi o name sponsor dado a uma equipe chamada Manor Racing. A equipe foi fundada por John Booth e Nick Wirth. Nick Wirth, um dos fundadores de um escritório de projetos chamado Syntec. Já contei a história da Syntec neste vídeo aqui. E eles habilmente conseguiram o patrocínio do grupo Virgin, que tinha andado envolvido com a Brown na temporada anterior. E o empresário Richard Branson tinha andado de olho em comprar a Brown, mas ele achava que seria mais barato. E preferiu então no ano seguinte emprestar suas cores e decorar o carro, que veio então com a dupla, Lucas de Grassi e Timo Glock. O orçamento era bastante modesto, 40 milhões de libras, e Nick Wirth, um cara respeitado na engenharia da Fórmula 1, resolveu ser disruptivo, talvez disruptivo demais, e projetou o carro inteiro no CFD, dizendo: com isso a gente vai economizar milhões de dólares no túnel de vento. Verdade, economizar economizou, mas também o carro era uma carroça. O carro tinha problemas crônicos de velocidade, confiabilidade e o melhor resultado foi um 14º lugar de Lucas de Grassi na Malásia. E a equipe terminou o campeonato na 12ª e última posição entre os construtores, ficando atrás das 9 velhas conhecidas e estabelecidas equipes da Fórmula 1 e também das 2 outras novatas. Seus carros classificaram na corrida de estreia no Bahrein 4.7 e 5.5 segundos atrás do pole position. Outra que estreou em 2010 foi a Lotus Racing, numa baita bagunça envolvendo o nome da lendária equipe de Colin Chapman. Aquela Lotus era a Team Lotus, essa Lotus Racing. A equipe pertencia ao empresário malaio Tony Fernandes, que licenciou o nome Lotus do grupo Proton, que era dono da marca, e contou com o apoio do governo da Malásia. Tony Fernandes, que também era dono da companhia aérea Air Asia, era o team principal.
Mike Gascoigne, um cara que divide opiniões na Fórmula 1, para ser bem modesto. Era o diretor técnico e não dá para negar, um cara experiente. A bordo dos carros, que vamos conceder eram bonitinhos, uma dupla experiente. E Arno Trulli, vencedor de grande prêmio, e Heikki Kovalainen, que também tinha um triunfo para chamar de seu. Com o apoio governamental que tinha e também uma infraestrutura emprestada do grupo Proton, que não queria ver seu nome Lotus jogado na lama, eles conseguiram o básico, o essencial para ser pelo menos a melhor entre as 3 piores. Terminaram num 10º lugar entre os construtores, deixando para trás as outras 2 novatas, e Kovalainen fez o melhor resultado no Japão, com um 12º lugar. Essa equipe seria a Caterham, que sobreviveria na Fórmula 1, abrindo aquela vaga que seria da Haas no final de 2014. A HRT, ou Hispania Racing Team, foi a primeira equipe espanhola na Fórmula 1. O projeto começou quando Adrian Campos, um ex-piloto de Fórmula 1 que andou pela Minardi, com sua organização, a Campus Meta, se inscreveu naquele processo seletivo para vagas na Fórmula 1, mas no meio do caminho o projeto já foi desandando, sendo salva no meio do caminho pelo empresário espanhol José Ramón Carabante, que cacifou, permitiu que eles chegassem ao grid de largada na corrida de estreia e ficou com uma parte da equipe, se bem que isso parece mais um karma do que um investimento. A equipe tinha como titular Bruno Senna e um dos carros, e Sakon Yamamoto, Christian Klein e... quem mais? Karun Chandhok, um indiano, que correu mais corridas, se revezando no segundo carro. A equipe sempre enfrentou dificuldades financeiras e ficou devendo uma bela de uma fatura para a Dallara, que fez boa parte dos carros. A equipe foi 11ª nos construtores e teve como melhor resultado na pista um 14º de Chandhok, na Austrália, ainda no começo do ano, porque dali para frente seria só para trás. No Bahrein, Bruno classificou o carro 8,3 segundos atrás do pole, Sebastian Vettel, e Chandhok 1,4 atrás dele, 9,9. Isso mesmo. E na bandeirada, desnecessário dizer, ninguém cruzou. A Super Aguri é uma equipe de Fórmula 1 que carrega o sobrenome de um piloto japonês, Aguri Suzuki. Mas será que ele tinha essa grana toda? Não. O lance era a Honda, no seu projeto de Fórmula 1, teve a ideia megalomaníaca, digamos assim, de ter ela também uma equipe B. A história toda começou com uma realidade no mercado automotivo e global que não refletia mais quando as coisas de fato aconteceram. Porque nos anos anteriores, entre 2000 e 2005, a Fórmula 1 viveu uma farra de dinheiro sem fim. As fabricantes gastavam os tubos naqueles mega lançamentos exagerados com presença das Spice Girls em castelos na Sicília e etc. A ideia era desenvolver pilotos que fossem então para a equipe principal da Honda, que contou em 2006 com Rubens Barrichello e Jenson Button. E a primeira medida também foi colocar num dos carros um talento deles, Takuma Sato, que até hoje é piloto da Honda na Indy. A Super Aguri foi um arranjo, veja você, que deu continuidade ao DNA da Arrows e da Minardi na Fórmula 1. Calma que eu explico. Ao longo da temporada de 2002, quando a Arrows estava fazendo água, com a dupla Henrique Bernoldi e Heinz Harald Frentzen penando para terminar o ano, e não terminando porque a equipe abandonou a temporada, a propriedade intelectual, os desenhos do carro do ano seguinte foram vendidos para Minardi. Paul Stoddart pegou aquilo e levou adiante para os carros de 2004 e 2005. E quando a Minardi foi vendida para Toro Rosso, Paul Stoddart vendeu parte dos projetos do carro, o PS05, daquele ano final, para a Super Aguri, que pegou aquilo, deu uma recondicionada, atualizou para o regulamento e botou na pista. A Honda fornecia motores e suporte técnico, mas o vexame era inevitável. A equipe foi 11ª nos construtores e o melhor resultado foi de Sato, com um 10º lugar no Brasil. Naquela corrida em que Felipe Massa venceu aqui, eu tava lá. A equipe correria ainda as temporadas de 2007 e 2008, saindo da Fórmula 1 quando a Honda decidiu ir embora, já que sem time A não tinha razão para ter o time B. Para você ver o estrago que a crise de 2008 fez na Fórmula 1. Só a Honda, quando decidiu cair fora, levou não 2,
mais 4 carros. E o grande momento de glória que ninguém se esquece, ou se você esqueceu, eu tô te ajudando a lembrar, foi quando o Takuma Sato, em Montreal, com uma fraquíssima Super Aguri, ultrapassou o Fernando Alonso no final da corrida com a toda poderosa McLaren daquele ano. Mas vou te falar uma coisa, eles marcaram pontos com Sato em 2007, com o 8º lugar em Barcelona, que na época dava 1 ponto, e um 6º em Montreal. Mas também foi só isso. E quando começaram os boatos de que a equipe ia fechar as portas ainda no final de 2007, eu, Rodrigo, corri lá no site e comprei 2 camisetas deles. Uma polo e uma normal, lisa. Não sei se ainda tenho. Acho que ainda tenho. Essa aqui é uma história tão espetacularmente fracassada que merecia um Equipes que amamos, mas, francamente, alguém ama a Toyota na Fórmula 1? Pois é, mas já falei bastante disso no vídeo da história das fabricantes que vieram e quebraram a cara na Fórmula 1. Vale você dar uma olhada. O projeto tinha dinheiro infinito, muitos recursos, uma fábrica que foi construída do zero, instalando de nova em Colônia, na Alemanha, o que por si só já começa a mostrar que a coisa não tinha como dar certo, porque ao invés de fazer na Inglaterra, onde mora a maior parte dos engenheiros de Fórmula 1 que estão na Europa, eles decidiram, porque sim, fazer na Alemanha. E aí é sempre mais complicado contratar gente, que vai cobrar mais para mudar de país, pode não estar afim e etc e tal. Mas, para você ter uma ideia, as instalações eram tão modernas que são usadas até hoje por algumas equipes na Fórmula 1, e até o ano passado, por exemplo, a McLaren alugava o túnel de vento quando o seu novo não estava pronto, e a Toyota tem, neste momento, um acordo de cooperação com a Haas, justamente emprestando sua fábrica. Gustav Brunner foi o primeiro projetista para 2002, o ano de estreia, mas a coisa já vinha de bem antes. Eles fizeram uma extensa campanha de preparação, usando um cara muito experiente, com muita rodagem, Alan McNish. E tudo parecia promissor, porque eles marcaram o primeiro ponto na primeira corrida, o Mika Salo espetando um 6º lugar. Este 6º lugar atrás de outra estreia, de Mark Webber com uma Minardi. E naquele dia não teve quem não torceu contra a Toyota para que a 5ª posição ficasse com Webber e a Nanica, amada por todos, a equipe de Faenza. Eles terminaram seu ano de estreia com o 10º lugar nos construtores, somando apenas mais 1 ponto, no total 2. E essa história seria, como eu falei no vídeo já mencionado, um drama de fracassos sucessivos, decisões corporativas lá do Japão que contrariavam interesses da equipe, como de mudar, por exemplo, o fornecimento de pneus de Michelin para Bridgestone por razões de negócio que em desempenho não se justificavam, e eles ficariam na Fórmula 1 até 2009, quando pela primeira vez fizeram um carro decente. E quase, por muito pouco mesmo, não venceram uma corrida de Fórmula 1 por erros de estratégia. Mas fizeram alguns pódios, só que vencer corrida que é bom mesmo, nada. A British American Racing, ou a BAR, é uma equipe que, se você for pensar bem, tá aí até hoje. É a Mercedes. Mercedes que era Brown, Brown que era Honda, Honda que antes era a BAR. E aí tem uma questão engraçada. A F1 Entry, a entrada da BAR na Fórmula 1, foi adquirida dos espólios da Tyrrell. Mas nem fábrica, quase ninguém do pessoal, nem pilotos, nem infraestrutura, nada foi herdada da equipe do velho Ken. A dupla de estreia, um campeão e um novato. Jacques Villeneuve, campeão de 97, e o brasileiro Ricardo Zonta. E as coisas começaram a dar errado logo na preparação. Eles contrataram a Reynard, famosa por chassis na Indy e em categorias de acesso, que subestimou o desafio e falou: não, é só pegar um chassi da Indy e adaptar para a Fórmula 1, a gente já sabe o que vai fazer. Na pré-temporada, um festival de declarações bizarramente otimistas que todo mundo riu nas costas, mas ficou quieto. Com o pessoal da equipe dizendo que seria possível até vencer uma corrida no ano de estreia. Sim, você ouviu certo. A BAT, British American Tobacco, dona das marcas de cigarro que estampavam os carros, investiu 100 milhões de dólares na preparação. Isso na época era uma baita de uma grana.
Claro, ainda é hoje, se você quiser me dar 100 milhões de dólares eu aceito. Mas além da história da Reynard e da falta de preparação, algo que também deixou claro que eles não entendiam onde estavam se metendo foi o plano de ter 2 carros com pinturas diferentes. Um com a Lux Strike, outro com a 555. Algo normal na Indy em categorias americanas, mas que a FIA mandou falar: negativo, aqui não é assim. E aí a solução brilhante foi ainda pior, um remendo bizarro com o carro meio a meio dividido por um zíper. Que coisa medonha. O time foi 11º e último nos construtores, com Jacques Villeneuve não conseguindo terminar nenhuma das primeiras 11 corridas. 0 ponto e um 7º lugar como o melhor resultado na temporada de estreia. 7º de Mika Salo. Mika Salo? Você não falou que era o Zonta e o Villeneuve? Então, aqui no Brasil o Zonta sofre um acidente no Laranjinha, quebra os dedos do pé. E é substituído por Salo por 3 provas, que consegue, nada mal, um 7º, um abandono e um 8º. A Stewart Grand Prix foi uma equipe de Fórmula 1 que durou apenas 3 temporadas e tem uma trajetória de respeito. Aliás, ela é o que hoje a gente chama de Red Bull Racing. Isso mesmo, porque a Stewart foi comprada pela Ford, que deu a ela o nome de Jaguar, que depois foi passada nos cobres, com o Dietrich Mateschitz adquirindo a equipe. Aliás, se você não viu ainda, contamos numa magnífica trilogia toda a história da equipe. Toda não, da fundação da marca de bebidas equipe de Fórmula 1 até hoje, 2025. Mas enfim, Sir Jack fundou uma equipe de Fórmula 3 e Fórmula 3000 para o seu filho Paul correr. Por lá passaram nomes conhecidos nossos, como Gil de Ferran. E a Ford sempre buzinou na orelha dele, tipo, pô, vamos para a Fórmula 1. Ele, um velho conhecido da fabricante americana e embaixador eterno deles. Mas Jack sabia que o desafio não era brincadeira e foi enrolando a Ford enquanto deu. Mas aí, em 97, acabou topando entrar na Fórmula 1. Ele e seu filho se juntaram, montaram uma belíssima infraestrutura e foram então tentar a sorte. A dupla de pilotos, Rubens Barrichello e Jan Magnussen, pai de Kevin. O apoio da Ford foi crucial. A equipe foi construída do zero. Do zero não, aproveitou a infra da Stewart Racing, mas para a Fórmula 1 tudo teve que sofrer um belíssimo upgrade. Só que a estreia não foi fácil. Barrichello classificou o carro em 11º, 3.7 da ponta. E Magnussen foi 19º, 5.2 do pole Villeneuve. Na corrida, Barrichello abandonou com problema de motor e Magnussen também ficou de fora com falha na suspensão. Ainda assim, o ano não foi uma tragédia, com a equipe ficando em 9ª nos construtores, à frente de Tyrrell, Minardi e Lola. Se bem que essa aqui talvez seja difícil de computar, né? Mas estará nessa lista. Muito graças ao 2º lugar de Barrichello debaixo de um aguaceiro em Mônaco, que também foi o único resultado do ano. 6 pontos e apenas esses 6. Também em 1997, também com um pedigree razoável de saber fazer carros de corrida, apareceu a Lola, com forte apoio financeiro, era o que todo mundo achava, da Mastercard. O projeto era para entrar em 1998, mas a patrocinadora falou: eu só tenho interesse se for para 97. Já contei detalhes disso aqui mais de uma vez, se não me engano, em Equipes que Amamos, da Jordan, e também numa pequena grande história, de Ed Jordan sabendo depois capitalizar em cima do fracasso da Lola. A patrocinadora Master, a Mastercard, tinha a intenção de lançar o seu plano de fidelidade naquele ano de 97, e avisou a Lola: ou lança a equipe agora, ou no ano que vem é tarde demais e não tem interesse. Eles vinham fazendo um lento trabalho de túnel de vento, já tinham preparado um protótipo, mas tudo ainda estava no estágio bem inicial. Mas aí o prazo foi encurtado em 1 ano, eles precisaram se virar. Eric Broadley, um dos fundadores da Lola, virou Team Principal, e a dupla de pilotos, Riccardo Rossetti e o italiano Vincenzo Sospiri. O modelo de financiamento era meio incomum, e talvez a Lola tivesse subestimado também os custos da Fórmula 1, porque a Master prometeu a eles um negócio meio da China. Olha, a gente vai lançar nosso magnífico programa de fidelidade, que será conhecido pelo mundo inteiro, aparecendo nos seus carros, esses belíssimos outdoors ambulantes, que basicamente são para que servem os carros de Fórmula 1 para as marcas. E aí a gente vai ganhar muito dinheiro e pagar vocês. Mas, portanto, vocês vão adiantar as despesas de construir e operar esse carro de Fórmula 1 até que a nossa grana chegue. Lindo, não? Muito amigo.
O que aconteceu então foi que dinheiro escondido lá na ponta final do arco-íris. Mas, talvez subestimar os custos da Fórmula 1 levou a Lola, um fabricante com décadas de automobilismo, por buraco. E foi bem rápido. O carro era um fracasso completo. Mal conseguia andar. Na classificação em Albert Park, eles ficaram 10,5 e 11 e lá vai pedrada segundos na ponta. Não conseguiram, portanto, vaga no grid. Ficaram de fora. E entre a primeira prova, na Austrália, e a segunda, no Brasil, em Interlagos, a coisa desabou. Porque a Mastercard mandou avisar que o dinheiro que ela prometia dar, quem sabe um dia, talvez, já não viria. E o fiasco tinha sido tão grande que eles não iam mais patrocinar a equipe. Vendo o tamanho da fatura de cartão de crédito que se aproximava e sem a perspectiva de receber nenhum dinheiro, com um carro que tomava 11 segundos da ponta, a Lola tomou a sábia decisão de puxar o fio da tomada. E alguns caixotes chegaram a Interlagos, mas ninguém da equipe apareceu. Fim de história que durou apenas treino livre e quali na Austrália. E a tragédia financeira foi tão grande que a Lola teve que ser vendida às pressas para evitar uma falência. A Forte Corsa era uma equipe italiana de Fórmula 3 e Fórmula 3000 com razoável sucesso, que foi então promovida para a Fórmula 1 basicamente para ser o berço onde amadureceria um piloto brasileiro, Pedro Paulo Diniz. Diniz é filho do empresário brasileiro Abílio Diniz, que foi o cara que tornou o Pão de Açúcar o que é, depois de sair e começar tudo de novo como dirigente no Carrefour. O projeto era simples, a gente traz a grana, meu filho amadurece ao lado de um piloto mais experiente, que será seu coach, antes da expressão virar modinha, Roberto Pulpo Moreno. O orçamento, claro, era um dos menores do grid e muitas marcas brasileiras apareceram por lá, não à toa. E a equipe andou no fundo do grid, no quali e em corridas ao longo de toda a temporada. Era comum que Schumacher comentasse que admirava a determinação de Diniz e de Moreno porque eles tomavam 6 ou 7 voltas da sua Benetton em todas as provas. A equipe terminou a temporada na 11ª e última posição, 0 pontos, e no ano seguinte também não tinha mais nem Diniz e nem Moreno. O melhor resultado foi de Pedro Paulo, um 7º lugar, chegou perto dos pontos, portanto, em Adelaide, última aparição do circuito de rua naquela cidade, na história da Fórmula 1, pelo menos até hoje, e ele no ano seguinte iria correr na Ligier. Moreno fez com a Forte Corsa suas últimas aparições na Fórmula 1 e depois tomaria o rumo da Indy nos Estados Unidos. Em 96, a Forte Corsa ainda continuaria, já com outras cores e, se não me engano, contei deste rolo no vídeo dos patrocinadores obscuros. Vale você conferir. Tudo isso para te dizer, olha o tamanho do desafio de construir uma equipe de Fórmula 1 do zero. Por mais experientes que sejam os pilotos, e eu acho que faz muito sentido para a Cadillac trazer Bottas e Pérez, o desafio de fazer um carro andar para frente na Fórmula 1, quando mais andar depressa, é enorme. Eles estão construindo o carro, construindo a fábrica, contratando engenheiros, contratando mecânicos, e operar no final de semana de Fórmula 1 é algo crítico, com horários apertados tendo que funcionar, não podendo errar, sob os olhos de milhões e a gente aqui, inclusive, cornetando. Por isso não canso de dizer, é um temor realista que esses caras não consigam classificar o carro dentro dos 107% no grid na primeira corrida. É normal que na pré-temporada eles sofram. E uma segunda meta, depois de classificar, seria terminar as corridas com regularidade. Ponto. Numa corrida maluca seria um milagre. Estou zicando? Não. Estou torcendo contra? Também não. Mas a história, como acabamos de passar aqui, me autoriza a ser bem cauteloso e não esperar absolutamente nada dessa equipe logo no começo. Ainda que tenha o peso de uma fabricante, ainda que prometa mundos e fundos, e ainda que diga que em 2029 virá com motor próprio. Quantas vezes já vimos projetos grandiosos? Alguém dizendo que no médio e longo prazo vai disputar vitórias e campeonatos. O tempo, eu sempre uso essa frase por aqui, a história e a literatura me autorizam, com certeza dirá. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. Comente aqui o que você acha que será o futuro da Cadillac. Comente aqui se você acha que eles tinham que ter contratado outro piloto. Adivinha quem?
Lembra da história dessas 10 que eu te contei? Esqueci de alguma coisa? Tudo isso, use a caixa de comentários para falar. Não quer falar nada disso? Conte de onde nos assiste, manda um emojizinho, qualquer coisa serve, porque isso ajuda o algoritmo a entender que você gostou e ficou até o final do vídeo, e ele segue recomendando nosso conteúdo internet afora, rumo aos 300 mil inscritos. Já fazemos aqui, graças a vocês, a maior e melhor audiência de Fórmula 1 do Brasil. Para não ficar de fora de nada do que a gente faz por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp. Você entra e automaticamente nosso robozinho dispara para você as novidades aqui do canal. Você não fica de fora de nada e deixamos de depender do YouTube lembrar e te lembrar. Por fim, mas não menos importante, nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Estão passando aqui embaixo os arrobas, link, você já sabe, lá embaixo na descrição. Eu vejo vocês por aqui ao longo da programação e nas nossas redes sociais. Valeu e aquele abraço.